e D'Amico. O técnico é Carlos Babington. A equipe do Vasco da Gama vai com Márcio, Nasa, Odivan, Mauro Galvão, Felipe, Valber, Luizinho, Juninho e Ramon, Evair e Mauricinho. O técnico é Antônio Lopes. Arte da partida, o trio é uruguaio, Eduardo Dluzniewski. Assistente número 1, Gustavo Galécio. E assistente número 2, José Luiz Lagos. Aí está o árbitro uruguaio Eduardo Dluzniewski. A saída pertence ao time brasileiro, ao Vasco da Gama. Aqui em Buenos Aires são 21 horas e 10 minutos. Horário de Brasília, 22 horas e 10 minutos. E para os estados, aí no Brasil, que vivem o horário brasileiro de verão. É mais um jogo ao vivo para você. Autoriza o uruguaio Eduardo Dluzniewski. Começa Racing Clube e Vasco da Gama pela Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. A saída do time brasileiro. Daqui a pouquinho os primeiros comentários de Mauro Betting. Aí o time do Vasco da Gama quase com sua força total. Só falta o Edmundo. Aí a abertura ali pelo lado direito. A tentativa no ataque com o Nasa. Ainda o Vasco, sai o chute forte, a bola se perde a linha de fundo. Boa noite, Mauro Betting. A equipe do Vasco da Gama só interessa a vitória no jogo de hoje. Como é que é enfrentar essa equipe argentina numa crise terrível? Fica mais fácil ou mais complicado? Boa noite, Prieto, torcedor da Band. Só a bola vai dizer. A princípio fica mais fácil porque o Vasco tem muito mais time que o Racing. Aliás, entendo que hoje não há time melhor no Brasil que o Vasco, ainda que sem o Edmundo. Vai sentir a falta do Edmundo, é lógico. O Mauricinho é bom jogador, mas não desequilibra como o Edmundo. Carlos Germano, o Márcio está em grande fase, sem o Felipe Alvim não inscrito, sem o Maricá já machucado há mais de 6 partidas, vai ter problema pela direita, mas o Nasa jogou no União de Araras pelo lado direito e deve quebrar o galho sem problemas, e com o Valber ganha em qualidade o meio campo do Vasco. Agora o adversário do Vasco, daqui a pouco a gente vai contando aos poucos os vários componentes dessa crise do Racing, conhecido na Argentina como academia de futebol e que na verdade hoje é a autêntica casa de Irene. Daí a preocupação do Márcio, o primeiro escanteio favorece a equipe do Racing. Ali a cobrança do Córdoba, pelo meio, a bola vai passando por todo mundo e se perde a linha de fundo, mas já houve o toque lá na área, marcou o uruguaio. E um detalhe, Prieto, o técnico Antônio Lopes não está sentado no banco de reservas. Eu conversei com o Alcir Portela, que é o seu assistente aqui. Ele disse que o Lopes está assistindo o jogo de uma cabine aqui do estádio, só desce para o intervalo para poder observar melhor o comportamento da equipe. São os primeiros instantes aqui no estádio da Avejaneda. Racing Clube, Vasco da Gama, pela Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. E lembrando, Prieto, que ao Vasco, para continuar com chances na Supercopa, não pode pensar em empatar. Se vencer, ainda tem que torcer para o River não vencer amanhã o Santos no Brasil. Caso contrário, a equipe da Argentina, que é líder no campeonato aqui nacional, também iria se classificar. Então o Vasco precisa vencer hoje, torcer para o River não vencer o Santos. E no grande clássico entre Vasco e River, o Vasco precisaria de uma vitória, torcendo, evidente, para o River não ganhar. Se o River empatar amanhã com o Santos, aí o Vasco vai ter que precisar vencer, com uma boa diferença de gols, inclusive. Tudo isso a gente vai explicando com todos os detalhes para você durante o jogo. Aí a descida da equipe do Racing Clube, a tentativa do Mandra. A bola se perdeu a linha de fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot. Chegou o novo 106 Soleil, a partir de R$ 13.140 à vista. É como falava o Fernando Fernandes, o técnico Antônio Lopes, da equipe do Vasco da Gama, vai acompanhando o jogo e passando informações para o Alcir Portela, que está lá junto ao banco de reservas da equipe brasileira. É Brasil e Argentina pela Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Já passamos da marca dos 3 minutos e meio, placar de 0 para o Racing, 0 para o Vasco da Gama. E olha, Prieto, um detalhe curioso, o banco de reserva onde está sentado os jogadores do Vasco é tão pequeno que eles nem cabem todos, tem alguns do lado de fora. Aí a bola chutada para o gol, a fácil defesa do Márcio. Na verdade, para quem conhece que o estádio da Avejaneda é um verdadeiro alçapão, né? Se a equipe do Racing Clube estivesse uma condição boa na Supercopa e também no torneio Apertura, que é o campeonato argentino, está na 9ª rodada, com certeza teríamos uma pressão muito grande para cima do time brasileiro aqui na Avejaneda.
mas fica mais fácil para o time do Vasco, porque em função da crise que vive essa equipe em 18º lugar no Campeonato Argentino, o estádio está praticamente vazio. É como se fosse um campo neutro para essa partida para o Vasco da Gama. E não há nem problema do banco ser pequeno para a equipe da casa, porque o time está inclusive com apenas 6 jogadores no banco, porque vive uma crise institucional, está sem presidente licenciado, os vices não aparecem. O elenco não se concentrou para esse jogo porque não tem dinheiro o Racing, sequer para pagar o trio de arbitragem, vai ter prejuízos na certa com a partida, quer dizer, vive um problema institucional, político e técnico a equipe na antepenúltima colocação, que faz com que o Vasco hoje tenha grandes possibilidades de vencer, até porque só tem um jogador com mais de 23 anos, que é o lateral esquerdo Zanetti. O resto é tudo sub-23 no time do Racing. E é exemplo do que aconteceu com o time do Corinthians e os torcedores, os fiéis torcedores do Corinthians que agrediram a equipe. Isso aconteceu aqui na Argentina também, com os torcedores do Racing, que estão irritadíssimos com a campanha da equipe. Todas as informações para você da equipe argentina aqui na Bandeirantes durante a Supercopa. Vamos acompanhar esse ataque do Vasco. A tentativa do Nasa quando cortou por dentro, já a recuperação ali pelo meio do Michelini. Aí vem o corte por baixo, arremesso lateral que favorece a equipe argentina. Hoje tem presente Telesorte para você. Ligue e concorra no final da partida ao kit LG, com uma TV 29 polegadas, videocassete Hi-Fi estéreo e um forno de micro-ondas. E a sua ligação também vale para o sorteio de domingo. Tá aí para você, apenas R$3, 0900 700 100. Tá discando e boa sorte. Aí o time do Vasco. Já passamos da marca dos 6 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Olha o Evair, parte com a bola dominada, ajeita a abertura aqui pela direita, Mauricinho tenta o cruzamento, era a devolução exatamente para o Evair, que se apresentava ali na primeira trave. Aí a recuperação da equipe do Racing. Faz a jogada aqui do lado esquerdo, Córdoba. Volta um pouco mais atrás, ali o Lino Arce, de novo Córdoba. É a equipe do Racing que vai tocando a bola. O Vasco da Gama volta todo para o campo de defesa. Esse que você viu no detalhe é o Mandra. E a equipe argentina tem a cobrança da falta. O Mandra se manda, vai para frente, escapa ali pelo meio. O Michelini, aí a cobrança para ele. Ele olha por todos os lados, faz o toque curto. Vai se mexendo o Mandra. Vai carregando o Dias ali pelo meio. Chega a marcação forte do Luizinho, vai pressionando, é obrigado a recuar o Córdoba. Poucos torcedores que comparecem aqui na Medianeda vaia. A equipe do Racing vaiam logo no início do jogo. Aí o toque do Galvão. Vamos acompanhando a jogada ainda no campo de defesa. Lino Arce. Já passamos de 7 minutos, placar de 0-0. E logo depois desse jogo você vai acompanhar o compacto de Flamengo e Olímpia, com a narração do Januário de Oliveira. Mais um jogo da Supercopa. Este é o grupo 3. E tem a equipe do Vasco da Gama e também o Santos Futebol Clube. Zanetti. Tenta a jogada na entrada da área, o toque para trás. E a defesa do Márcio. A Band é o canal do esporte. Brahma Chopp, a cerveja número 1. Vai uma Brahma aí? Juninho. Faz a abertura aqui pelo lado direito. Aí o Nasa. Está mais ou menos improvisado aqui desse lado direito, porque a equipe do Vasco da Gama não tem o Felipe Alvim. Esse é um jogador que não foi inscrito para a disputa da Supercopa. Aí o banco de reservas da equipe do Racing Clube. Tem o Pezuti, Brusco, Úbeda, Delgado e o Vidalonga. Daqui a pouco a gente mostra para você também o banco de reservas do Vasco da Gama, que vai chegando a tentativa da batida. A bola difícil para o Cáceres. Ele botou o pé para fora do campo, o árbitro está marcando escanteio para o Vasco. Veja o lance mais uma vez. Aí o chute forte. Veja que o Cáceres vai para a bola, mas ela passa pela linha de fundo. É escanteio para o time brasileiro. Aí a chance, Evair espera o cruzamento. Paulo Galvão também chega na entrada da área. Deu a impressão do Odivan ser empurrado, mas uma jogada normal no jogo de corpo. Ombro com ombro. Aí a insistência do Vasco. Chegada do Juninho. A bola recuada, o toque um pouco mais atrás. E já tranquilo ali o Cáceres. É uma transmissão ao vivo para você da Bandeirantes.
2 dias depois de vencer o Botafogo por 1-0, está de volta aí o Vasco pela Supercopa. E foi nessa partida que o Edmundo se contundiu num choque com o goleiro do Botafogo, inclusive para ficar fora do próximo compromisso contra o Criciúma. Aí a equipe do Racing, jogada do Dias. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma correção. Flamengo e Olímpia, que você vai assistir depois desse jogo, é com o Eduardo Vaz e não com o Januário, como eu tinha dito. Portanto, o Eduardo está acompanhando a equipe do Flamengo contra o Olímpia. Aí o cruzamento, a bola jogada para a linha de fundo. É o escanteio para a equipe do Racing. Já o segundo que favorece a equipe argentina. Veja o lance mais uma vez, mesmo em crise. Olha como chega com perigo. E o corte ali na linha da pequena área. Aí você está vendo o Zanetti, que tentou a jogada aqui pelo lado esquerdo e volta para a marcação do Mauricinho lá atrás. Aí o Córdoba vai para a cobrança. Por baixo sai o chute. Ali atrás consegue se salvar a equipe do Vasco. Vamos ver se dá para sair no contra-ataque agora. Foi feito o corte na chegada do Zanetti. Ainda o Racing. Córdoba. Ali pelo meio, Michelini. Faz a abertura um pouco mais lá pela direita. Vem a inversão da jogada, um lançamento muito forte. Tentando Dias. E a bola se perdeu a lateral, arremesso para a equipe do Vasco. E olha, Prieto, para dar uma noção da crise que vive o Racing, nos últimos 14 jogos que disputou, venceu apenas um. Vem de derrota no campeonato argentino, perdeu 4-1 aqui em casa e por isso a torcida acabou agredindo os jogadores. O técnico, inclusive o conhecido aqui como ele inglês, né? O inglês, o Carlos Babington, meia esquerda da seleção da Argentina na Copa de 74, só conseguiu uma vitória em 10 jogos e também está com o cargo sob risco. Um mau resultado hoje, que aliás é muito esperado, pode significar a sua degola. Vai trabalhando a bola, a equipe do Vasco, Divan, Mauro Galvão. Valber já tenta o lançamento, lá no ataque buscando o Ramon. Aí você viu o assistente, o Gustavo Galésio, marcando impedimento no ataque brasileiro. Até por isso o Racing joga em casa como se fosse campo neutro, como já disse o Prieto. Joga apenas com 2 homens à frente e espera o Vasco atacar. E o Vasco também, até a tradição desse time do Antônio Lopes, ele primeiro observa bem o jogo para sair na boa. Então esse jogo começa agora, as duas equipes se estudando, aquele estudo que vai até 15, 20 minutos. Mas quando o Vasco colocar suas chuteiras para fora, pode chegar a vitória até com certa facilidade. Veja como volta com vontade o Mauricinho para a marcação e cede o arremesso lateral para o Racing. Como eu tinha prometido para você, o banco de reservas, você já viu do Vasco. Vamos ver esse ataque do Racing. Ali a tentativa, Dias fez boa jogada, seu lançamento, Mauro Galvão tocou para trás, a batida forte, levando muito perigo. Quase o gol do Racing com Garcia. O Mauro Galvão subiu e tocou para trás. Garcia chegou livre, batendo forte para a sorte do Márcio. Ela se perdeu a linha de fundo. Acompanha o lance mais uma vez. Com muito perigo, chegando a equipe do Racing. A bola até chegou a tocar no travessão. Veja aí o lance por trás. Olha como o Márcio chegava ali pelo meio. E esse lance que levou muito perigo contra o gol do Vasco da Gama. Ali o Racing. O Navas consegue girar, manda para o campo de ataque. A recuperação com o Felipe, toca um pouco mais atrás. Ali viu um pouco a equipe do Vasco depois desse susto. Na chegada com muito perigo. Aí a bola jogada na velocidade para o Mauricinho Prati. São 2 jogadores na marcação em cima dele. Galvão faz a cobertura, mais atrás o Cáceres. Ainda apertava o Mauricinho. Ele joga no campo de ataque, a subida do Odivan. Ainda a equipe do Racing. Domina ali atrás, Lino Arce. Já faz a abertura do lado esquerdo. Veja como sempre se apresenta ali o Córdoba. Ele volta, começa a armar as jogadas, sempre tentando também com o Mandra, que está muito marcado. Luizinho faz o toque lá pelo lado esquerdo. Vai sair do time do Vasco, vai para o campo de ataque. Placar de 0-0, passamos da marca dos 13 minutos e meio. Uma transmissão ao vivo para você aqui de Buenos Aires. É a Supercopa. Tirou ali atrás o Cáceres. Dias. Faz a tabela pelo meio, encosta um pouco mais o Michelini. Volta todo o time do Vasco. Já vem a abertura aqui pela esquerda. Tentativa na saída do Zanetti quando fez o lançamento para o Mandra. A marcação em cima dele. E o lance favorece a equipe do Vasco da Gama.
Ligue Telesorte e concorra ao sorteio de um kit LG no final do jogo. TV 29 polegadas, um videocassete Hi-Fi estéreo e um micro-ondas. E a sua ligação também vale para o sorteio de domingo. Boa sorte, 0900 700 100. Aí o Vasco. Valber. Tem o Felipe lá do lado esquerdo. Ramon sai ali pelo meio, mas a marcação vai acompanhando. Aí o Luizinho. Partiu o Mauricinho pelo lado direito. A tentativa com o Evair um pouco mais pelo meio. Também muito marcado. E o Vasco, como era de se esperar, sente demais já a falta do Edmundo, que é esse jogador que pegava a bola atrás para partir, encostar no Evair e não tentar o lançamento, muitas vezes o chutão para frente, que não é, na velocidade, é a melhor característica do Evair. Então já sem o Edmundo, com o Mauricinho aberto, o Ramon e o Juninho tem que assumir essa criação, caso contrário o Vasco vai tentar só ligação direta e vai se complicar. Aí o Mauricinho. Evair recebe, ele olha lá do lado esquerdo para ver quem acompanha, chega agora o Felipe. Já ajeita para o cruzamento. Evair na entrada da área. Tenta fazer o pivô. Toque muito fraco e a recuperação do Racing. Sai com tranquilidade. Não tenta o contra-ataque. Já volta todo o time do Vasco. Também não é nenhuma dificuldade, né? Porque o campo não é muito grande. Tem dimensões de 105 por 78 metros. É um campo até interessante e para a maneira que joga o Vasco, bastante bom para o jogador como o Ramon, que abre bem pelo setor. É um campo que é curto, mas ele é largo. Então dá para você jogar pela extrema. 78 metros é uma boa dimensão para tentar jogar pelos lados. Aí o Racing. Pelos lados. Toque um pouco mais atrás do Dias. Essa é a tentativa de tabela. Mandra já toca um pouco mais atrás. Dias insiste no lançamento. Mauro Galvão subiu tranquilo ali. Matou no peito, mas já era marcado impedimento. Nesse ataque do Racing, levou vantagem ao Vasco. Então manda seguir o árbitro. Trio de arbitragem uruguaio. Vai saindo o Felipe ali do lado esquerdo. Placar de 0-0, Racing Clube e Vasco da Gama pela Supercopa, 10ª edição, ao vivo para você na Bandeirantes. Odivan. Chegou ali o Luizinho, deixa comigo que eu vou armar para o ataque. Ramon também volta um pouco mais. Juninho acompanha um pouco mais pela direita. Sai o Mauricinho lá pelo meio. Aí a tentativa do passe, antecipação. Lino Arce chega fazendo o corte, já liga na frente com o Mandra. Saiu bem da marcação do Mauro Galvão. Aí a chance, sai o lançamento aqui pela esquerda. Galvão, que é o zagueiro, vai chegando. Até a linha de fundo, ajeita no pé direito para o cruzamento. Fica a marcação em cima dele. De novo lá na segunda trave, o domínio, a chance para o chute. O Racing vai chegando com perigo, consegue cortar ali atrás o Juninho. De novo o cruzamento lá na segunda trave, levando muito perigo o ataque do Racing. E sai tocando de novo ali no campo de defesa. Olha aí o Galvão, que chegou até a linha de fundo, já voltou com muito fôlego para ajeitar a equipe argentina no campo de defesa. Tentativa com o Zanetti. A marcação forte do Juninho, recupera, gira o corpo, toca mais atrás. Luizinho de primeira. Aí fica difícil para o time do Vasco tocar a bola. A marcação é muito forte. Por isso começa ali atrás com o Mauro Galvão, Valber, Luizinho. Já volta toda a equipe do Racing. Aí nesse campo de defesa, mesmo como tem espaço o Vasco da Gama para tocar a bola. Já tenta com o Evair ali na frente. Vai tentando sair da marcação, o Valber faz o toque. Felipe vai chegando, a marcação de dois jogadores para cima dele, ficou sem espaço. Já foi obrigado a tocar mais atrás. Aí a marca dos 18 minutos, Racing 0, Vasco da Gama também 0. De novo voltando ali pelo meio, Ramon. Acha bem o Mauricinho aqui pela direita. Já cresce o Zanetti na frente dele. A tentativa com o Evair, vem o corte por baixo. Insiste o Valber por ali. Já recupera a equipe do Racing. Garcia. Foi o que chegou com perigo. Primeiro grande chute da equipe do Racing. Aquela bola que bateu no travessão e se perdeu a linha de fundo. E o volante Alexis Garcia, o número 13, assim como o zagueiro esquerdo Lino Arce, número 17, são dois jogadores que a diretoria ou pelo menos o que restou da diretoria do Racing, querem em campo. A ideia para economizar dinheiro é não escalar mais os jogadores que estão emprestados por outros clubes ou empresários ao Racing e colocar a garotada em campo para ficar mais barato e já para preparar a temporada 98, que a 97 já foi. Felipe. Tenta a jogada ali pelo meio. Evair ficou esperando um erro.
da zaga do Haas, que não aconteceu. Cárceres saiu jogando com o Navas. Dá o toque mais atrás. E para quem está esperando que a equipe do Haas, mesmo passando por uma crise, vai abrir o jogo para a equipe do Vasco, isso não vai acontecer não. Além da rivalidade de brasileiros e argentinos, na Supercopa tem rebaixamento. Tem. E parece que a coisa funciona, né, Mauro? A coisa funciona e pro Racing pode funcionar também no campeonato argentino, onde é o antepenúltimo. Mas é bom lembrar que esse time joga junto pela primeira vez. Tem 8 jogadores distintos daqueles que perderam para o Rosário Central no último domingo em casa, aqui por 4-1, e que faz essa campanha medíocre até agora na competição. O Racing não venceu nenhum jogo até aqui na Supercopa, são 2 empates e 2 derrotas para o seu rival River, as duas por 3-2. Aí o Vasco chegando. Juninho descolou o cruzamento, a tentativa com o Evair, foi marcado o impedimento. Ele leva as mãos à cabeça. Aí o uruguaio Gustavo Galésio marcou impedimento nesse ataque do Vasco. Agora a gente está falando tanto da crise do Racing, não tinha impedimento coisa nenhuma. Por enquanto não, vamos ver agora. Já estava um pouquinho na frente. Esse ângulo da câmera não mostra exatamente a direção onde estava na linha de impedimento, mas estava um pouquinho na frente, né, Mauro? Estava um pouquinho na frente e é um pouquinho à frente que o meio campo do Vasco precisa encostar. Principalmente o Juninho e o Ramon para acabar com esse isolamento do Evair e do Juninho e do Mauricinho. Vai pintar o primeiro cartão amarelo para a equipe do Vasco, que é o Nasa. Chegou forte na marcação em cima do Córdoba, ele esperto, tocou um pouco mais na frente a bola, deixou o corpo e o Nasa fez a falta. Veja o lance mais uma vez, olha como ele toca rápido e deixa o corpo. O Nasa chegou atropelando, ganhou o cartão amarelo aos 20 minutos. Saiu o lançamento, Márcio consegue dar um soco e afastar da área. Chega lá de trás o Garcia. Mas eu estava dizendo, a campanha é muito ruim do Racing, mas já a gente vai falar dos números dessa campanha do time argentino pelo torneio Apertura. É o campeonato nacional deles, né? É o torneio Clausura e o Apertura, que acontecem o ano inteiro. Aliás, é simples, né? Torneio de pontos corridos. Seria o primeiro turno, teria um campeão, o segundo turno teria o outro e não haveria cruzamento entre os campeões. Aí teríamos 2 campeões argentinos por temporada. Um troféu para cada um e não tem briga, né? É a equipe do Racing. Sai o lançamento. Veja como vem na cobertura o Odivan. Saiu bem lá do meio. Daí o toque curto do Nasa. Ramon vai partindo, Mauricinho acompanha um pouquinho mais à frente. Vem atrás o Juninho. Daí a jogada com o Mauricinho, que tem velocidade, descola o cruzamento, é feito o corte. A bola não sai e fica ali na grande área. Vai saindo de novo a equipe do Racing. Placar de 0-0, 22 minutos no primeiro tempo. Olha aí, de novo o Odivan. Esticou bem a perna direita, puxou, sai com ela dominada. Vai ganhando muito moral da equipe do Vasco da Gama, o jovem Odivan. E o Vasco nessa Supercopa tem 2 vitórias. Bateu 2 vezes o Santos por 2-1, empatou com o Racing 1-1 no Rio de Janeiro e perdeu para o River por 5-1 aqui na Argentina. Tá aí o Nasa. Acompanha ali pelo meio o Evair. Esse é o Felipe. A marcação sempre em cima dele do D'Amico. Evair toca mais atrás, o Mauricinho vai como centroavante lá na entrada da área, sai o Juninho um pouco mais pela direita, se atrapalha o Nasa, não conseguiu fazer o passe, ainda assim insistiu, mas com falta. Bom, a equipe do Racing no campeonato argentino já fez 9 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Tem 5 pontos ganhos na 18ª posição. Aí para você ter uma ideia, como é que está o campeonato argentino? Tem só 5 pontos o Racing. E quem lidera é o River Plate, que tem 22 pontos ganhos. Veja aí a distância. Que é justamente o grande rival do Vasco, ainda com chances de classificação neste grupo 3 da Libertadores. O River, que também como o Vasco, está tentando priorizar as 2 coisas, o seu campeonato nacional e a Supercopa. É evidente que é muito difícil para as 2 equipes e não seria nenhum desespero para o Vasco um eventual fracasso na Supercopa, já que está muito bem no Campeonato Brasileiro. E faz o certo. Tenta priorizar, mas sem nenhum exagero. E é o que está fazendo em campo hoje e o que fez até certo ponto contra o Botafogo. O Vasco está indo para o ataque apenas na boa. Tentativa com o Ramon lá pela esquerda. Saiu o cruzamento muito forte, Evair estava ali no meio. Vem buscar mais à direita o Mauricinho. Marcação fortíssima dele, tocou mais atrás. Juninho, que grande jogada, o passe para o Mauricinho, foi marcado o impedimento.
e foi ali na cara do bandeirinha. Estava muito perto do lance. Diga, Fernando. Ouvindo aqui o Alcir Portela, conversa com o Antônio Lopes por celular. O que o Antônio Lopes pediu para você, Alcir? Então, veja bem, nós precisamos abrir um pouco mais o Mauricinho na direita e aí essa bola tem que ser feito um lançamento constante para ele, já que o lateral esquerdo está dando essa oportunidade. E a gente aproximar um pouco o meio de campo na marcação no campo deles. Isso é que ele pediu. Funciona a comunicação no celular? Vem funcionando, vem dando certo. Tá aí, ó, telefonia celular na Argentina. Agora essa jogada em cima do Mauricinho, como disse o Alcir, ainda não saiu. E a bola lançada tem que ser lançada para o Mauricinho e não para o Evair, como o Vasco muitas vezes insistiu. E avançar o Juninho Ramon é aquilo que a gente estava vendo. E não só melhora a marcação e deixa o Racing no seu campo, como também dá mais oportunidade para o Evair e até para o próprio Mauricinho. Na sequência de faltas ali, deixou seguir o árbitro com vantagens. E por último, a falta para a equipe do Vasco. Veja aí o Luizinho. Se apresenta o Mauricinho ali pelo meio. Valber. Aí fica faltando aquele homem lá do lado direito quando tentava subir o Nasa. O toque mais atrás com o Odivan. Lá pela esquerda o Felipe. Já chegava forte a marcação do Navas. Mauro Galvão. Os jogadores mais experientes atuando no futebol brasileiro. O Mauro Galvão. Veja como volta o Mauricinho. Uma trombada feia ali pelo meio. Com o D'Amico. Leva pior o Mauricinho, fica no chão. O árbitro chega por ali, adverte os jogadores. O Valber já começa a reclamar com o Michelini. Você está vendo aí o lance mais uma vez, olha. Como botou as costas ali, ficou praticamente de 4 D'Amico. Fazendo essa falta dura no Mauricinho. Aí o árbitro uruguaio apenas advertindo, acompanhando a distância. E o Vasco da Gama tem a cobrança de falta. Placar de 0-0, passamos de 26 minutos, é o primeiro tempo. Nasa. Olhou para trás, encosta o Juninho. São 2 jogadores do Vasco contra 4 do Racing. Eles saem todos ali do meio para fazer a marcação. Se tem o Edmundo nesse jogo, né, Mauro? Consegue sair driblando. Já deixa 4 para trás, vai faltar alguém na área para fazer a marcação, né? Falta até porque o Vasco se acostumou a jogar com o Edmundo em fase brilhante e procurava sempre o Edmundo na dificuldade. Agora tem que procurar o Evair, o Mauricinho que está com a bola. Mauricinho ajeita o cruzamento. Novo impedimento já marcado. É o terceiro impedimento marcado no ataque do Vasco. Os 2 anteriores foram marcados acertadamente pelo Gustavo Galésio. Esse que está no detalhe aí. Vamos ver agora? Olha aí quando saiu o cruzamento. E realmente saíam 2 jogadores do Vasco um pouco mais atrás, né? 2 estavam em posição de impedimento. Agora quem recebeu a bola, o Evair, não estava. Por isso que o assistente de arbitragem, o bandeirinha, tem que aguardar a definição do lance para aí sim só marcar o impedimento. Simplesmente estar na posição de impedimento não significa dizer que o jogador esteja impedido e deva ser marcado impedimento. O impedimento só pode ser marcado quando o jogador está em posição de impedimento e estiver participando do lance, por exemplo, que era o caso, e o Evair não estava em posição de impedimento. Então o Bandeira tinha que deixar o jogo seguir. Na quinta-feira nós vamos mostrar mais um jogo da Supercopa para você, Vélez Sarsfield e São Paulo, ao vivo aqui de Buenos Aires. Aí a chance do São Paulo tentando a classificação para a próxima fase. Apenas uma equipe de cada grupo é que vai à próxima fase da Supercopa. São Paulo está no grupo 2, vai liderando com 7 pontos ganhos. Em segundo lugar vem o Flamengo, então aqui quase certeza de um time brasileiro se classificar para a próxima fase. São Paulo e o Flamengo nesse grupo 2. E o São Paulo goleou a equipe do Vélez lá no Morumbi por 5-0. Imagina a bronca que está o time do Vélez agora, né, Fernando? É verdade, o técnico Marcelo Bielsa já começa a preparar sua equipe para tentar reverter e devolver essa goleada imposta pelo São Paulo. Na verdade, a vitória lá foi 5-1, né? 5-1, perfeito. Exatamente. Ele corrigiu com o Mauro aqui do lado. Aí a tentativa do Racing. Vai chegando ali pelo meio. A chance para o cruzamento, mas saiu rápido o Márcio. Oi, Prieto. Fez a defesa e está jogando com o Valber. Diga, Elia. Olha só, Prieto, lá no Canindé a Portuguesa vai vencendo o Cruzeiro por 3-2. Segundo gol do Cruzeiro também marcado por Ricardinho, outro gol de pênalti. Ricardinho teve que bater 2 vezes o pênalti para valer um só. 3-2. Aí um bom resultado para o time da Portuguesa, confirmando a sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Se conseguir a vitória em cima do Cruzeiro, soma 3 pontos, aí definitivamente classificado o time da Portuguesa de Desportos.
e deixa o Cruzeiro com um verdadeiro pepino na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Quer sair daquela zona lá embaixo do rebaixamento. Precisaria de pelo menos mais uns 2 empates para não ter problema para continuar no Campeonato Brasileiro, a equipe que pode ser campeã do mundo. Todas as informações do Campeonato Brasileiro, Elia vai acompanhando, também a Supercopa. Aqui em Buenos Aires, estádio da Avejaneda, 0 para o Racing, 0 para o Vasco da Gama. É Brasil e Argentina para você na Bandeirantes. Aí o Evair volta um pouco mais, chega a marcação em cima dele, tenta se livrar, não consegue sair. Lino Arce toca ali pela direita, encosta também o Ramon. Aí vem o Racing, vem com perigo, sai o Mandra, encostava também o D'Amico e já recuperou o Vasco. Aí a marca dos 30 minutos, placar de 0-0 Racing e Vasco. Mauricinho, encosta ali o Valber, vai levando sozinho, vem a marcação atrás dele, ele acaba fazendo o passe errado. Tinha o Valber para tocar tranquilo, um pouco mais da frente o Evair, insistiu na jogada sozinho. Chegou um bolo de jogadores do Racing cercando e roubaram dele. E o Vasco precisa passar essa bola com um pouco mais de velocidade. O próprio Mauricinho pode sair da direita, tentar a jogada pelo outro lado, não só ficar nessa tentativa de jogar as costas do lateral do Racing. Olha o Vasco chegando, a chance com o Evair, o corte por baixo. Ainda o Vasco. Felipe tem a chance do cruzamento. Evair espera, vai chegando na área, saída do Cáceres. Bandeirantes, o canal do esporte. LG, a cara do futuro. Antecipação do Odivan, encosta também o Luizinho. Aí o passe errado. De graça ela ficou para o Juninho. Aí no detalhe o Valber. Volta um pouco mais o Ramon. Só agora chega a marcação do Dias. Felipe sempre marcado pelo Navas. Paulo Galvão. Olhou para frente, ele esperava para ver a definição de onde ia o Evair para tentar o lançamento. Não fez o lançamento, agora foi obrigado a chegar rachando e rifando essa bola do ataque. Deu certo para o Vasco. De primeira o Nasa faz o cruzamento, o Evair dominou. Vai ajeitar 2 jogadores na marcação, toca mais atrás, sai a batida, passa muito perto do gol de Cáceres. Aí agradecendo o Felipe, chegou soltando a bomba. De novo para você, ficaram 3 jogadores do Vasco na posição de impedimento. Olha o lance por trás do gol, para ver a distância que essa bola passou. Realmente muito perto. E ganhou o escanteio o Vasco. É a cobrança de escanteio. Ramon tenta lá na segunda trave, a subida do Odivan. Ainda o lance vascaíno. Mauricinho. Alguns torcedores agora se concentram ali atrás do gol do Cáceres. Aí você ouve a curtição dos torcedores do Racing acompanhando o jogo aqui na Avejaneda. Os times vão empatando em 0-0. É a primeira fase da Supercopa, o jogo do grupo 3, que tem o River Plate como líder. Ah, rapaz, fazendo churrasquinho ali quase dentro do campo. Muito pertinho da linha lateral. Como já dissemos, é um campo de dimensões pequenas. O estádio da Avejaneda, mas muito bonito. Um estádio realmente maravilhoso. Agora o time dá dó, né? Esse é o time reserva, ainda tem algumas esperanças, mas o time principal, embora tenha até alguns bons jogadores, em especial o Meia Capria, pelo que fez a Supercopa e pelos números que tem mostrado no Campeonato Argentino, não dá para ir além da antepenúltima colocação mesmo. O Odivan faz o corte, o Luizinho tenta jogar de primeira. Bandeirantes, o canal do esporte. Placar de 0-0. Aí o arremesso lateral para a equipe do Racing. Na cobrança o Zanetti. Tenta exatamente ali na entrada da área. Mauro Galvão se abaixou, conseguiu cortar. Ramon faz uma jogada bonita, recebeu a falta pertinho. O juiz marcou o lance que favorece a equipe brasileira.
Juninho faz o toque de primeira, Valber. Mauro Galvão. Voltou por ali o Mauricinho. Agora sim ele vai partindo para o lado direito. Daí a marca dos 34 minutos. 0-0 Racing e Vasco da Gama. Um resultado que não interessa ao time brasileiro. Só interessa a vitória para a equipe do Vasco continuar na Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Tentativa com o Nasa. Mauricinho pediu a falta, marcou o juiz. E falta para cartão amarelo para esse time que é o mais indisciplinado do campeonato argentino. Teve 6 cartões vermelhos, 31 cartões amarelos. Ninguém bateu mais que o Racing até agora na temporada. Aí se ele aplicasse o cartão seria para o Zanetti. E um detalhe, viu, Prieto? Esse Zanetti é irmão do Javier Zanetti, que joga na Inter de Milão ao lado do Ronaldinho. E é um excelente jogador. Daí a cobrança. É feito o corte. Chega ali o Nasa. Juninho toca de primeira, Luizinho. Tenta tocar pelo meio. Para trás o Mauro Galvão. Ele tocou de costas esperando que o Evair estivesse por ali. A bola ficou com o Cáceres, que já saiu jogando. É o Odivan, só que tocou na bola. Ficou reclamando de falta o jogador argentino, que não houve. Ele tocou na bola. Aliás, ter tocado bem na bola o Odivan, marcando com seriedade, com firmeza. Não brinca em serviço, porque não tem, aliás, recurso para brincar, mas tem sido bastante eficiente na zaga. Só não pode o Vasco, às vezes, soltar muita bola para ele para tentar a jogada de ataque. Até porque, principalmente hoje, o Vasco tem jogadores como o Luizinho, em especial o Valber, que sabem fazer essa ligação meio campo-ataque, que é fundamental para o sucesso do Vasco na competição, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Afinal, ninguém toca a bola melhor que o Vasco. Falta em cima do Juninho. Ia carregando ali pelo meio. O Valber já chega para a cobrança. Tá valendo a tentativa do Ramon. Se atrapalha a equipe do Vasco nessa cobrança muito rápida. Houve a precipitação. Mas ainda assim consegue recuperar na volta o Felipe. Recua ali para o Márcio. Diga, Fernando. Não, e o Valber acabou discutindo com o Luizinho. O Valber se precipitou na cobrança. O Luizinho deu uma dura no jogador. Acabaram desperdiçando um bom ataque. É que o Vasco, às vezes, ele acaba confundindo esse toque de bola com certa lerdeza e atrapalha a saída de jogo. Ainda mais com um time inteiro plantado no campo de defesa, você precisa, além da habilidade, de velocidade para achar o espaço. Velocidade que o Vasco não está mostrando, ou quando tenta mostrar, acaba confundindo com a afobação. Passamos de 36 minutos do primeiro tempo, 0-0. Juninho. Olha o lançamento na tentativa do Mauricinho. Tem condições de partir para cima agora. Vamos ver se chega até a linha de fundo. Não arriscou nenhuma vez. Vai tentando agora. Quer dizer, como já chegavam 3 jogadores na marcação para cima do Mauricinho. Ganha arremesso lateral a equipe do Vasco. Evair vai para a área. Encosta lá pelo meio. O Valber, você está vendo aí. O Carlos Babington, o técnico do Racing Clube. Que era aquele cabeludo na Copa de 1974, camisa 3 da Argentina, que evidentemente perdeu os seus cabelos. E com a fase do Racing não é difícil. Olha aí o Odivan ganhando todas. Sem falta, voltando, a bola vem pelo alto, sempre no domínio, na frente do D'Amico, do Córdoba, do Dias. Vai se consagrando ali atrás. O Odivan. E além de garantir atrás, ele já marcou um gol nessa Supercopa. É muito bem o Odivan. Navas. Volta um pouco mais o Michelini. Se apresentava pelo meio Córdoba. Vai a jogada com o Zanetti. Toque de primeiro Galvão. Volta por ali o Dias. Espera chegar a marcação do Mauricinho. Volta todo o time do Vasco. No ataque, apenas o Evair, correndo ali pelo meio. Córdoba. Veja a antecipação, a tentativa do Felipe. Não conseguiu roubar essa bola. Não quer saber de brincadeira. O Mauro Galvão mais atrás, bate para cima. Ainda a equipe do Vasco. Valber, coloca no chão. Juninho, tem muita habilidade e toca rápido. Aí o Mauricinho, vamos ver se sai de novo com velocidade para dar uma canseira nesse zagueiro aí da equipe do Racing. Olha aí, 3 jogadores para cima dele, ele foi empurrado e recebeu a falta. Ali em cima do lance, o uruguaio Eduardo Dluzniewski.
E para essa jogada também dar certo com o Mauricinho, é fundamental que o Juninho avance como tentou atacar agora. Porque só o Mauricinho à frente, só ele vai pelo meio, fica difícil. E além do avanço do Juninho, também o Felipe tem habilidade, tem que abrir o jogo pelo lado esquerdo, o Vasco tentar essa outra alternativa pelo outro lado. Tem um grande lance a equipe do Vasco na cobrança da falta. Juninho bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Aí a repetição da cobrança do Juninho. 22 anos, camisa 16 da equipe do Vasco. Tentativa do lançamento. A bola passa pelo Luizinho, ali atrás, Mauro Galvão. E deixa ela chegar até o Márcio. Veja aí os torcedores do Racing. É a imagem exatamente que eu estava dizendo para vocês. São os torcedores que se concentram ali atrás do gol do Cáceres. Aí a marca dos 40 minutos e o placar de 0-0. Odivan. Toque de primeira do Nasa, mas não conseguiu ligar certo com o Juninho. Voltava pelo meio Michelini. Aí da equipe do Racing. Mesmo como volta o Mauricinho, tentando ajudar na marcação. Gira o corpo ali o Córdoba. Aí a tentativa do Dias com muita habilidade. Jogou de um lado do Valber para apanhar do outro. Mas chegou o Ramon. E recuperou para o Vasco. Lançamento da tentativa do Evair. Marcador já ficou no chão, Lino Arce. Chegou com muita velocidade. Vai tocando a bola o Vasco. Mauricinho bem aberto pela direita. O lançamento é para ele. Já dominou, vem a marcação. Vai para cima o Mauricinho. Descolou o cruzamento, a chance do gol. Gol do Vasco. Ramon, aos 41 minutos, abre o placar aqui no estádio da Avellaneda, em Buenos Aires. 1 hora tinha que dar certo o cruzamento do Mauricinho. Veio a marcação, domínio rápido, saiu o cruzamento, a chegada do Ramon e o primeiro gol do Brasil em Buenos Aires. 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Racing Clube. É o resultado que o time brasileiro precisa para seguir na Supercopa. E é a jogada forte que o time do Vasco tem, avançar pela extrema, ou com o Mauricinho, ou também poderia ser com o Felipe. E não só a jogada forte do ataque do Vasco hoje, mas também, fundamentalmente, a jogada fraca da zaga do Racing. Convenhamos, apesar do mérito do Mauricinho, da complementação do Ramon, não dá para chegar 2 atacantes do Vasco completamente livres à frente do pobre goleiro Cáceres. 1 para o Vasco, 0 para o Racing Clube. Chegamos agora à marca dos 42 minutos. Está aí o Michelini sendo atendido. Na entrada dura do jogador Luizinho, até desleal do defensor do Vasco da Gama, no melhor do meio-campista do Vasco da Gama, e o Ramon marcou o seu primeiro gol nesta Supercopa. Ele que tem 25 anos, já passou pelo Cruzeiro, pelo Vitória, vários clubes brasileiros. Aí você viu o lance mais uma vez, como a chuteira pegou no peito do jogador argentino Michelini. Uma entrada completamente desnecessária do jogador com a experiência que tem o Luizinho, né? Que aliás já recebeu um cartão vermelho nessa Supercopa aqui mesmo na Argentina, na derrota para o River Plate. Merecia no mínimo o cartão amarelo. Aí fica acompanhando o Carlos Babington, o técnico da equipe do Racing. E vai saindo o Michelini, vai ser atendido fora de campo. Fica a preocupação do técnico do Racing. Por enquanto fica com 10 jogadores. O Racing Clube que perde por 1-0. Gol de Ramon. Aí a tentativa do cruzamento, toque para trás. O lance favorece a equipe brasileira. Bandeirantes, o canal do esporte. Diga, Mauro Betting. Não, até um negócio complicado aqui com o Michelini, e a fase do Racing é tão feia que foi um dos únicos, se não o único jogador da equipe do Racing poupado da ira da torcida no último domingo na goleada sofrida aqui mesmo para o Rosário Central, um jogador de 23 anos, de boa técnica, boa habilidade, taticamente um jogador muito importante e que se não puder voltar vai fazer muita falta aqui. E olha, o Michelini tem no peito uma marca da entrada do Luizinho de pelo menos 20 centímetros. O
Uma entrada violenta, um buraco também, já está sangrando. Estamos vendo no detalhe, viu, Fernando? A entrada muito dura do jogador Luizinho em cima do Michelini, ele que vai voltar e saiu cartão amarelo para a equipe do Racing. O Galvão, né? Isso, para o número 17 da equipe do Racing. Me parece que foi para o Lino Arce. Já confirmando. A impressão deu o cartão para o Galvão à distância. Aí você está vendo o lance mais uma vez, no chute a bola se perdendo na linha de fundo. Então daqui a pouco a confirmação desse cartão amarelo. Perfeito, é Galvão, viu, Prieto? Galvão. 44 minutos, o segundo cartão do jogo. Portanto, Nasa e Galvão, o jogador do Racing Clube. Está de volta já o Michelini, já recuperado. Placar de 1-0 para o Vasco. Olha o Divan, saindo na marcação mais uma vez, ganha outra. Gira o corpo, vai dando um show o zagueiro Odivan. Vai ganhando todas até aqui. Jogador que veio do Americano de Campos, aliás, como aconteceu na década de 80 também, um outro zagueiro que veio do Americano para fazer, não no Vasco, mas mais para frente, sucesso na carreira como zagueiro central e mais ou menos do mesmo jeitão, que era o Célio Silva. Vai tocando a bola a equipe do Vasco no campo de defesa. Hoje tem sorteio para você. 0900 700 100, uma TV 29 polegadas, um videocassete Hi-Fi estéreo e um forno de micro-ondas no final do jogo. E a sua ligação ainda vale para o sorteio de domingo. Boa sorte, apenas R$3 o custo da ligação. 0900 700 100. Vai dando o Brasil aqui em Buenos Aires, 1 para o Vasco, 0 para o Racing. Agora, sem querer tirar o mérito do Odivan, também fica fácil jogar ao lado do Mauro Galvão. Aí é o cruzamento, vai buscar o Márcio lá na segunda trave. É o grupo 3 da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Só a vitória interessa para a equipe do Vasco. Já vamos chegando à marca dos 46 minutos nos acréscimos deste primeiro tempo. Quinta-feira tem mais Supercopa para você, Vélez Sarsfield e São Paulo ao vivo aqui de Buenos Aires. É a cobrança de falta para a equipe do Racing. O torcedor segue cantando lá atrás do gol do Cáceres, mas evidentemente um pouco mais desanimado agora. Vai chegando o Racing. Até porque eu acho que eles mal sabem o que está acontecendo em campo, até pela fase pavorosa. Estão reclamando contra os jogadores, a gente está ouvindo aqui perto da cabine. Quer dizer, a fase é tão ruim que eles estão aqui por estarem, né? Eles estão para reclamar dessa situação pavorosa do clube na Supercopa, que está eliminado, e no torneio Apertura. Reverso cobrado pelo Zanetti. Dias. A marcação por baixo, o toque do Juninho. Arremesso lateral para o Racing. Vai apertando no finalzinho do primeiro tempo. 46-40. Aí o arremesso cobrado. Juninho conseguiu fazer o primeiro corte. Nasa. Final do primeiro tempo aqui na Avejaneda. 0 para o Racing. 1 para o Vasco da Gama. Exatamente o resultado que interessa para o time brasileiro. Voltamos com você, Elias Júnior. Legal, Prieto, 1-0 Vasco da Gama, gol marcado por Ramon. O primeiro tempo foi ruinzinho, hein? Foi sofrível esse primeiro tempo. Menos mal que quem está na frente é o Vasco. O Villalonga, que também é um jogador experiente com 26 anos, pode ser opção no lugar do D'Amico. Aí o técnico Antônio Lopes, da equipe do Vasco da Gama. Vai começar o segundo tempo aqui na Avejaneda. Aí o árbitro uruguaio autoriza saída do Racing Clube, começa a segunda etapa. Está 1-0 para o time brasileiro. Resultado bom. Vai somando mais 3 pontos. Vai ficando bem no grupo 3. A equipe do Vasco vai a 10 pontos. River Plate tem 12. E joga amanhã contra o Santos, aí no Brasil, na Vila Belmiro. Falar em Brasil e Supercopa, estão jogando Flamengo e Olímpia em Manaus. Depois você vai acompanhar o compacto. Elias já disse que está sendo um jogo fantástico. E até aqui 3 gols lá em Manaus. Daqui a pouco está um compacto para você de Flamengo e Olímpia. O time do Flamengo também precisando da vitória. Pelo grupo 2 da Supercopa. Tem São Paulo, que é o líder com 7 pontos ganhos. Você está confirmando aí a entrada do Delgado, camisa 8, no lugar do Mandra, que saiu com a número 20. São os primeiros instantes do segundo tempo. O Vasco está vencendo por 1-0, gol de Ramon. Aos 11 minutos do primeiro tempo. Aliás, aos 41 minutos do primeiro tempo. Arremesso lateral para a equipe do Racing. A gente já percebe que o time já volta um pouco mais nervoso, com pressa, querendo arremessar com rapidez. O torcedor, com certeza, neste segundo tempo vai cobrar muito mais
Se a equipe do Vasco da Gama soubesse aproveitar desse nervosismo, vai levar melhor. Olha aí, já pinta um cartão amarelo no segundo tempo e vermelho, né? Cartão vermelho. É expulso o jogador do Racing. O árbitro uruguai está com o cartão vermelho na mão. É pro Galvão. Ele mostrou o cartão amarelo. O Galvão fica resmungando ali com o árbitro uruguaio. A verdade é que o Galvão ganhou o cartão amarelo aos 44 minutos no primeiro tempo. Ganha mais um cartão amarelo e aí está a confirmação, cartão vermelho logo no comecinho do segundo tempo. A gente estava falando do nervosismo do time argentino exatamente no momento em que a equipe perde um jogador, vai ficar com apenas 10 durante todo o segundo tempo. E perde um dos seus mais experientes jogadores, um dos poucos titulares que restaram, o Galvão. O que aconteceu, sinceramente, não dá para a gente saber a distância. Deve ter sido alguma coisa de reclamação, enfim. Daí não dá para a gente dizer quem acertou ou quem errou. Certamente, o que dá para depender é que o Vasco, que já havia mostrado que é recuar um pouquinho, ele pode soltar um pouco mais o seu time, pode colocar as chuteiras mais para frente, porque com 10... o time do Racing, que já era muito ruim com 11, certamente, dificilmente, a não ser que o Vasco queira, poderá levar algum perigo à meta do Márcio. Vai tocando a bola o Racing. Perde por 1-0 e tem 10 jogadores em campo. O Galvão foi expulso. Aí o toque do Delgado. Já recupera o Vasco. Tá aí o lançamento para o Evair. São dois jogadores da marcação para cima dele. Ele faz o toque mais atrás. Felipe escapa, tenta ali pelo meio, aí a saída do Cáceres. Saiu rapidinho, já chegava por ali o Ramon. É muita pressa o Cáceres. Joga no campo de ataque, Odivan no toque de cabeça. Asa. Vem trazendo a marcação de dois jogadores. Toque de primeira do Juninho. Aí ele recebe de volta, tenta a tabela com o Evair. Não se entenderam agora. Prieto. Diga. Vou ver aqui o Antônio Lopes, que está no banco de reservas para a segunda etapa. Um homem a mais. Vasco muda a forma de jogar, vai para cima do Racing, Lopes? Estamos ganhando, temos que ir para cima, mas com tranquilidade, porque estamos ganhando o jogo 1-0 e não podemos entrar na dele, que eles permaneceram aí, a postura dele com os dois atacantes, o 8 e o 23. Eles só recuaram ali um jogador de meio de campo para a zaga ali, então a gente tem que ter cuidado. 8 e 23, 8 é o Delgado, 23 é o D'Amico. Olha a batida na rede do lado de fora. No salto do Cáceres, chegando com perigo mais uma vez o Vasco, Juninho. Que grande chance de ampliar, tá aí o lance de novo na área. E já ia a batida forte e o tiro de meta para a equipe do Racing. Que acabou recuando um dos volantes para trás, deixou o meio campo com um jogador a menos, o que é fundamental para o Vasco avançar um dos seus meias. Tanto o Juninho pode jogar um pouco mais à frente, como principalmente o Ramon, que tem maior capacidade de fogo de decisão, tem que encostar no Mauricinho e Nevaeiro. Olha o Racing chegando. Sai a abertura aqui pela direita. Muito forte o lançamento. A bola se perde a linha de fundo. A tentativa com o Navas, que subiu no apoio. O passe foi muito forte do Delgado, que você vê aí no detalhe. E a equipe do Vasco da Gama tem um tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot. Chegou o novo 106 Soleil. A partir de R$ 13.140 à vista. Aí a chance com o Ramon. É a marcação de dois jogadores para cima dele. Com muita habilidade, toca mais atrás, mas sofreu a falta. Diga, Fernando. Que o Delgado, que fez participou do lance anterior, chega a informação aqui que ele está praticamente negociado com o River Plate. Mais um jogador, portanto, perde a equipe do Racing. O River Plate vai liderando o campeonato argentino. Torneio Apertura, tem 22 pontos ganhos, é o líder. Na segunda posição vem o Boca Juniors. Outro jogador que deve deixar a equipe também é o Vila Longa, que está no banco de reservas, é o vice-artilheiro dessa Supercopa com 3 gols, ficando atrás do Ivo Bassai do Colo-Colo, que tem 4. Ele está sendo negociado com o futebol mexicano. Precisa fazer dinheiro e rápido a equipe do Racing. Olha o lançamento do Córdoba. A tentativa exatamente com o Delgado. A chance para o cruzamento. Fica a marcação do Nasa. A jogada da linha de fundo, saiu a batida. Gol do Racing. Garcia. De novo chegando com perigo ali pelo meio, sem marcação, o toque para trás. E o Racing empata o jogo com o Vasco.
Aos 6 minutos, veja o lance mais uma vez. Todo o Vasco voltando ali para a área. A jogada até a linha de fundo, o cruzamento perfeito para trás. A chegada do Garcia e empatando o jogo. 1 para o Racing, 1 para o Vasco da Gama. E o time argentino com 10 jogadores em campo. Resultado que não interessa para o Vasco. Vamos acompanhar esse ataque com o Mauricinho. Você está vendo aí a comemoração do Garcia. É feita a finta. A chance para o cruzamento. Ramon espera na área. Também o Evair já saiu o passe errado. Mauro Betting. Falar o quê, né? O Racing, um time muito ruim tecnicamente, vivendo um pior momento da sua história. Desde que retornou à primeira divisão, nunca havia feito uma campanha tão ruim no Campeonato da Argentina. Um time sem dinheiro, sem time, sem camisa, sem torcida, sem nada. Sem um jogador em relação ao time do Vasco. E justamente o jogador que havia voltado para recompor a zaga, o Alexis Garcia, número 3, foi à frente de qualquer jeito. Numa grande jogada, fez um belíssimo gol o Racing. Também, se houve a conivência do Vasco, do Racing na primeira etapa, também o Vasco, achando que faria o gol quando queria, que não jamais tomaria um gol do Racing, deixou o Racing empatar. E agora o jogo fica maluco. Aí chegando o Racing mais uma vez. Olha o lançamento na área. Saiu o Márcio. Mais uma jogada de perigo do time argentino. Recupera o Vasco. É um momento complicado para o Vasco aqui na Avejaneda. Se assanha a equipe argentina, o torcedor vai apoiando, vai infernizando a vida do Márcio ali atrás. Olha o Racing chegando mais uma vez. Sai o cruzamento. O Márcio acompanha. E aí a bola recuada para o Márcio. Sai ali com o Odivan. E na verdade sendo uma fogueira danada o Odivan. Já faz o toque mais à frente. O lance favorece a equipe brasileira. Fez o lance mais uma vez na entrada da área. Vamos ver a saída do Márcio. Ele sai tocando a bola, não houve absolutamente nada. Quando esticou a perna direita, pegou a bola. Olha o Vasco chegando, Evair subiu, tocou. Olha a chance do gol, é feito o corte. Na subida do Evair, já sem ângulo. Aí ele tocou para trás. Para a chegada do Ramon, a bola passou. Ganha escanteio o Vasco. De novo o lance para você com o cruzamento do Mauricinho. Vejo que não tem ângulo o Evair. Então ele toca para trás. Para a chegada do Ramon. Olha, na cara do gol, Ramon. Aí já o lance ao vivo para você. E no ar se faz o corte. Placar de 1 para o Racing, 1 para o Vasco da Gama. É um bom segundo tempo aqui de Buenos Aires, ao vivo para todo o Brasil, a Supercopa na Bandeirantes. É inversão do lado direito. Se esforça voltando o Navas. Aí ele corta um pouco mais pelo meio. Ramon sai na marcação para cima dele. Delgado. Ajeita um cruzamento bem aberto. Olha o Racing chegando com perigo mais uma vez. Mauro Galvão estica a perna esquerda, consegue fazer o corte. Insiste o Racing, impedimento marcado. Bandeirantes, o canal do esporte. Brahma Chopp, a cerveja número 1. Vai uma Brahma aí? Na quinta-feira tem mais Supercopa ao vivo para você. Vélez Sarsfield e São Paulo na faixa nobre. Outro impedimento agora do ataque vascaíno. E na Supercopa você ganha prêmios LG no Telesorte. Ligue 0900 700 100. Tem uma TV 29 polegadas, um videocassete Hi-Fi estéreo e um forno de micro-ondas no final do jogo. E a sua ligação ainda vale para o sorteio de domingo. 0900 700 100. É o Telesorte para você na Bandeirantes. Já passamos a marca dos 10 minutos. Placar de 1 para o Racing, 1 para o Vasco. Resultado que não interessa para a equipe brasileira. Córdoba. É a marcação em cima dele. Chegava ali o Garcia como opção. Olha o Racing, parece que melhorou o time argentino com 10 jogadores. Saiu o cruzamento. Odivan subiu, sobrou a bomba nas mãos do Márcio. Impressionante, mas a equipe do Racing com 10 jogadores está jogando melhor do que no primeiro tempo com 11 jogadores. Vai entender, né? A fase do Racing é tão ruim que até essa tese é válida. Olha lá. Olha o Racing. Saiu o lançamento do Córdoba. Odivan consegue recuperar. Agora tem um detalhe também. A zaga do Vasco também está, digamos assim, reequilibrando o jogo, né? Parece que está sempre faltando um vascaíno. Agora do meio para frente o Vasco taticamente atua com correção. Libera o Ramon para ser praticamente o ponto esquerda. Joga com 3 homens à frente. O Juninho encosta um pouco mais. Mas o Vasco precisa mais do apoio dos seus laterais. Aí vem o Vasco.
Mauricinho ganha escanteio. O Antônio Lopes bota todos os jogadores do Vasco para o trabalho de aquecimento, os jogadores reservas. E ele está cobrando muito dos jogadores de meio campo, do Valber, Luizinho e Ramon, para apertarem a marcação no meio campo. A torcida do Racing vai fazendo festa e vai tentando reencontrar o caminho. Afinal de contas, há 31 anos o Racing não ganha um campeonato regional. Em 66 foi o último título argentino. Na sequência ganhou a Libertadores em 67 e ainda conseguiu o Mundial quando venceu o Celtic de Glasgow da Escócia, quando conquistou o campeonato mundial. Eu falava de escanteio, você viu o lance mais uma vez. O Mauricinho pediu escanteio e o Bandeirinha marcou o tiro de meta. E o Vasco agora conta literalmente com 2 treinadores. O Alcir continua em pé como se fosse o técnico. O Antônio Lopes um pouco mais atrás também está em pé. Aí o Ramon. A marcação atrás dele do Garcia. Saiu boa a tabela. Felipe, o cruzamento, a chance do gol. Passa toda a área. Ninguém do Vasco para tocar pro gol. Aí o Mauricinho saiu lá pela direita e a bola fica com o Michelini. Toque rápido. Um pouco mais à frente o Lino Arce. Olha o Nasa como volta, recupera pro Vasco, pé esquerdo, bateu forte! Gol do Vasco! Nasa! Bateu de longe, bateu forte, falhou Cáceres. De novo o lance para você. Abriu a zaga do Racing, pé esquerdo. Estava no meio do gol, o Cáceres mal colocado, veja que ele voltava. Se esticou todo, não deu para o Cáceres, mas deu para o Brasil. Gol do Vasco de novo na frente, Vasco 2, Racing 1. É o time brasileiro, de novo com chances na Supercopa. Aí o Racing. Dias, vai carregando ali pelo meio. Busca o apoio lá pelo lado esquerdo, a chegada do Córdoba. Esse é o Zanetti. Vai tocando a bola, o time argentino perde por 2-1 de novo, o Brasil na frente. Aí o lançamento agora muito forte na tentativa do Delgado. Tiro de meta para o Vasco. Olha, Prieto, acho que o Racing, pelo menos no lance do gol, estava com 9. Porque não tem ninguém no gol, né? O Nasa tem mérito, chutou de esquerda que não é a forte dele. Foi um chute forte, mas convenhamos, né? O Cáceres foi aí o melhor atacante da equipe do Vasco. E é um jogo maluco, né? O Nasa faz gol de fora da área de pé esquerdo com frango de goleiro argentino. Quer dizer, é bom o Vasco tomar cuidado, porque é um jogo ainda em aberto, as zagas estão falhando, mas é só o Vasco querer jogar futebol com um pouco mais de seriedade e errar menos atrás, porque a frente tem grande qualidade e faz a diferença. 2 para o Vasco, gols de Ramon e Nasa, 1 para o Racing. Tentativa aqui do lado direito, arremesso lateral para o time brasileiro. Hoje tem presente Telesorte para você. Ligue e concorra no final da partida ao kit LG com uma TV 29 polegadas, videocassete Hi-Fi estéreo e um forno de micro-ondas. E a sua ligação também vale para o sorteio de domingo. Boa sorte para você. 0900 700 100 é o Telesorte. Aí o time do Racing. Dias. Tentou toque um pouco mais na frente, por onde voltava o D'Amico. Ele recebeu a falta, tem a cobrança, o time argentino. Todo o banco de reservas do Vasco no trabalho de aquecimento. E o time brasileiro está na frente, 2-1 para o Vasco. Aí a preocupação do Márcio. Ajeita o Córdoba para a cobrança da falta, dá a impressão de uma jogada ensaiada, um lançamento na área, alguma coisa assim, não tem barreira. Já ameaçou 2 vezes o Córdoba, saiu o lançamento ali pelo meio. Olha o Racing sempre chegando com perigo. A tentativa do Garcia. A bola se perde a linha de fundo, ganha escanteio o Racing. Passamos de 15 minutos no segundo tempo. E a equipe argentina com 10 jogadores, Galvão foi expulso. Tá aí o Córdoba no detalhe, chama alguém ali na primeira trave. A preocupação para a marcação, sai o cruzamento por baixo. Valber fez o corte. Aí a tentativa do Ramon. Chega também o Felipe. Evair recebeu. Saiu com velocidade lá na direita o Mauricinho. Aí o Juninho. Nem esperava que essa bola ia ser rebatida ali pelo meio, né? O Vasco precisa fazer isso, avançar o Juninho, o próprio Nasa, que fez a jogada do gol, para ter alguém com quem dialogar com o Evair. O Evair é um jogador excepcional nessa preparação de jogadas. Hoje ele não é mais aquele artilheiro enfiado, é um jogador que sabe sair, sabe preparar a jogada e precisa de alguém para receber essa bola do Evair. Esse é alguém que não está chegando de trás.
É feito o corte lá atrás pelo Lino Arce. Ali o toque do Nasa. Tá aí o Racing. Dias. Vasco está vencendo por 2-1. Delgado. Tenta a inversão da jogada, voltava bem, o Ramon conseguiu cortar. Mauro Galvão bota no chão, Valber. Traz com velocidade ali pelo meio. Boa ligação na direita, Mauricinho. Valber foi com tudo e espera o cruzamento. É para ele na área, esticou a perna e a bola passou. Ele viu que corriam na frente o Juninho e Evair, mas sem velocidade, partiu com tudo para cima o Valber. Cruzamento, na verdade, muito fechado do Mauricinho. Mais um pouquinho daria para o Valber. Dias. No ataque de novo a equipe do Racing. Navas. Dias. Vai carregando, vem a marcação do Felipe, tenta cortar pelo meio. Felipe na bola, não houve nada. A recuperação do Vasco. Chega a marcação pelo meio. Tenta o toque mais na frente o Felipe, mas o passe errado. Às vezes demonstra certo nervosismo também a equipe do Vasco na hora de tocar a bola. Tem 10 jogadores o Racing e está se abrindo ali atrás. Parte com tudo para cima, porque não interessa a derrota. Olha a tentativa do lançamento, olha. É a partir daí. Essa recuperação com o Felipe. Recebe o Juninho. Ramon recebe. Encosta o Evair. Mauricinho sozinho lá na direita. Lançamento é para ele. Agora é pegar e partir para cima. Aí o Vasco. A marcação do D'Amico. Fica no chão, Mauricinho recebe a falta. D'Amico vai ganhar o cartão amarelo. Aí a confirmação então. D'Amico mais um cartão amarelo para a equipe argentina. Veja o lance de novo. O Mauricinho cortou no meio. Ficou a perna do D'Amico. E ele ganhou o cartão. Olha o lançamento na área. E o jogo já está parado. Foi marcado o impedimento nesse ataque do Vasco. Bandeirantes, o canal do esporte. LG, a cara do futuro. Você viu aí a confirmação do D'Amico, que ganhou o cartão amarelo. É uma transmissão ao vivo da Bandeirantes, aqui do estádio da Avejaneda, em Buenos Aires, Argentina, Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Esta quarta-feira tem Campeonato Brasileiro para você. Fluminense e Corinthians para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e Porto Alegre, que vão ficar com Bahia e Internacional. O Divan bem na cobertura, ganha o tiro de meta ao Vasco. Tocou curto, não tem nem o que reclamar, né? Foi claríssimo o toque do Divan. A bola bateu no argentino e é tiro de meta para a cobrança ali do Márcio. Passamos de 19 minutos, olha, vai mexendo a equipe já já o Carlos Babington. Já bota mais jogadores da equipe do Racing para o trabalho de aquecimento. Vamos ver o que ele vai fazer na equipe. Se ele recua um pouco mais ou se ele tenta definitivamente ir para o ataque. E aí fica a opção para o time do Vasco de tentar se enfiar ali pelo meio e marcar um terceiro gol. Vila Longa no aquecimento. Deve até, inclusive pelo cartão que acabou de receber, entrar no lugar do D'Amico, é o jogador mais experiente, o Villalonga, de 26 anos, é o Jadilson Fernando, é um dos artilheiros até da Supercopa, vice-artilheiro, e é mais opção, pelo menos descansar para correr atrás da zaga do Vasco. Então ele tira um atacante e bota outro, né? Coloca outro, não vai mudar muito, até ganha em qualidade com o Villalonga, apesar da péssima fase geral do Racing. Agora, o Vasco tem que continuar no ataque, não pode atrair o Racing do seu campo, porque a zaga do Vasco começou a desandar o meio campo aí, até com o próprio Valber começou a errar passes e começou a relaxar na marcação, e tem que deixar o Ramon Menezes aberto para jogar as costas do lateral do Racing, tirar um jogador do Racing no meio campo e matar o jogo logo. Aí o D'Amico, chega na linha de fundo, o cruzamento para trás, a chance do Racing, a bola limpada, a batida não tá valendo. Não valia nada, foi marcado o pênalti. Houve o toque, marca pênalti, o Eduardo Dluzniewski. Houve o gol do Racing, mas não valeu, acompanha o lance mais uma vez. O corte ali pelo meio, o toque no braço. Outro ângulo para você, na chegada do jogador Nasa. E a equipe do Racing tem a chance de empatar o jogo mais uma vez. Daí a autorização, a batida e o gol. Empata o jogo Racing. Delgado. Tudo igual aos 21 minutos do segundo tempo. Delgado na cobrança do pênalti. 2 para o Racing.
2 para o Vasco da Gama. Ah, eu tô maluco, deve estar gritando o torcedor do Vasco, até os próprios jogadores, o Antônio Lopes, porque é um jogo que o Vasco tem tudo para golear o Racing, não só pela enorme qualidade desse time do Vasco, mesmo sem o Edmundo, mas pela enorme fragilidade desse time do Racing, mesmo em casa, mas com 10 jogadores da equipe dirigida aí pelo pobre Babington. E o Vasco, como já se costumou dizer aqui no futebol do Brasil, atacou como índio. Foi o time inteiro pra frente, foi o Márcio, foi o Valber. Uma coisa é você atacar, outra coisa é você badernar atrás. Aí na sobra de bola, um desatino do Nasa, um pênalti bobo cometido, enfiou a mão na bola com intenção, acertou o árbitro. E o jogo que estava nos pés do Vasco por uma goleada, fica um jogo completamente indefinido. 2 para o Racing, 2 para o Vasco. Aí o Felipe. Mas tem 10 jogadores a equipe do Racing. Tem muito jogo pela frente ainda, 22 minutos no segundo tempo. Olha o lançamento para o Evair e a saída do Cáceres. Hoje tem sorteio para você, 0900 700 100, uma TV 29 polegadas, um videocassete Hi-Fi estéreo e um forno de micro-ondas no final do jogo. E a sua ligação ainda vale para o sorteio de domingo, 0900 700 100. Ela é sorte. Vai discando. Odivan. Luizinho faz a abertura lá pela direita. Aí a subida do Nasa. Valber. Deixou para o Juninho. Recebe o Felipe. Encosta ali na entrada da área o Evair. Juninho. O Vasco começa a tocar a bola. O jogo está parado. Foi marcada a falta em cima do Evair. O Felipe já bateu de longe e assustou o goleiro Cáceres. Quem sabe num chute agora, a equipe do Vasco não faz o terceiro gol. O Nasa bateu de longe, o Cáceres aceitou. E o Evair bate bem, embora só tenha feito um gol de falta pela equipe do Vasco contra o São Paulo e São Januário, pode guardar. Tem melhorado o seu aproveitamento. Aliás, não é só o Evair não, o Juninho também bate muito bem, Ramon também consegue colocar onde quer a bola. Só que o Ramon fica lá na linha da barreira, o Juninho toma grande distância, o Evair fica mais posicionado pertinho da bola. Parece que é o Evair. Daí autorização. Vai para a cobrança, Evair continua reclamando da barreira. Já autorizou o árbitro. Evair bateu! Para a linha de fundo, mas passou perto demais. E a impressão é que o Cáceres de novo pulou atrasado. Fez o lance mais uma vez. A cobrança do Evair tem que arriscar com esse goleiro, hein, Mauro? Porque ele pulou atrasado. Se vai pro gol, um abraço. Grande cobrança do Evair. Ele mal pulou, né? Ele foi correndo para a bola, o Cáceres, né? Ele continua dando a impressão de que o Racing continua com 9 jogadores e a impressão de que o Vasco não quer ganhar o jogo também. Então o Racing vai para cima. Tá empatando em 2-2. Aí o chute fraco, torto. É marcado o tiro de meta para a equipe brasileira. Vai pintar mudança. Lídia Longa com a camisa número 9. Vai entrar. Sai da Mico. Exatamente no lugar do Amigo. E o Evair, em 4 meses de Vasco da Gama, só marcou 5 gols até aqui com a camisa do Vasco. E daqui a pouquinho o Luiz Cláudio, na equipe do Rio de Janeiro, ele com a camisa número 21, já marcou um gol na competição. Gol de cabeça, fez um gol também no Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa de cabeça no Canindé. E é uma boa opção para essa bola levantada. E para levantar a bola precisa do Mauricinho, do Nasa apoiar um pouco mais, o próprio Felipe. Perde a experiência, ele vai, mas ganha uma opção para uma bola parada. Aí o Vasco com o Ramon. A marcação em cima dele. Ficou esperando a chegada do Felipe. Toca mais atrás com o Valber. Foi marcada a falta em cima do Ramon. Depois que fez o passe, o Ramon, ele recebeu a falta. Tá bem o árbitro. Acompanhando em cima do lance. Vai sair Valber na equipe do Vasco. Então mudou a alteração, né? Tem a cobrança, a equipe do Vasco. Ramon toma distância. Evair espera na área também o Mauro Galvão. Saiu bem fechado. Olha o Valber na disputa. É feito o corte. Bate de qualquer jeito, afasta ali de trás o Garcia. Autor do gol de empate. O primeiro empate, né? Quando fez o primeiro gol da equipe do Racing, o Garcia. Vasco vai chegando mais uma vez, é o cruzamento. Aí a pressão com o Valber. Joga para cima o Lino Arce. A sobra ali pelo meio do Córdoba. Já tenta o lançamento. O Odivan vai na cobertura. A sorte que o Odivan vai ganhando todas. Aí ele fez a falta. A bola se perdeu a lateral.
Ou é arremesso do Racing ou a cobrança de falta. E dá para o Vasco realmente manter o Evair ao lado do Luiz Cláudio para ter mais essa opção de ataque. O Evair recua um pouco mais e pode prescindir desse segundo volante. Até porque o Valber está muito cansado, o Nasa pode fazer tanto a lateral direita como fechar o meio também. Placar de 2-2 aqui na Verdeaneda. Aí o Delgado. Fez o segundo gol do Racing. Ajeita mais atrás. Vai tocando a bola o Racing. A marcação do Luizinho não quer saber de brincadeira, não. Jogou para fora, cede novo, arremesso lateral para o Racing Clube. Time que vai mal no Campeonato Argentino na 18ª posição, antepenúltimo lugar na classificação geral em 9 rodadas. Aí vem a autorização para a substituição do time do Vasco. Aproveitar o Vio Antônio Lopes, que muda com essa alteração, Lopes, o que você pretende? Para ver se dá mais ofensividade, né? O Luiz Cláudio é um jogador de área, né? Vamos ver se com os cruzamentos do Ramon ele aproveita que tem boa presença de área. Para um volante nós estamos com um a mais. Vamos ver se dá certo. Portanto, saiu o Valber e olha, o César Prates parece que é o jogador das opções que tem o Antônio Lopes que puxa um pouquinho mais no trabalho de aquecimento. Deve entrar já o César Prates. O Mauro vai falar para a gente dessa opção de colocar esse jogador pelo lado direito, exatamente onde está o Nasa. Tem a cobrança de falta. A equipe do Racing. Veja a movimentação na área. Vai autorizar o árbitro. Daí a cobrança. O cruzamento sai mais na segunda trave. É feito o toque. Olha o Racing chegando de novo. É feito o corte quase em cima da linha. Que sufoco vai tomando o Vasco. Contra um time que tem apenas 10 jogadores. E na verdade não é o time titular da equipe do Racing. Olha o Delgado. Aí a partida recebeu a falta. Foi tocado por trás pelo Felipe. Tem a cobrança de falta mais uma vez o Racing. Depois que foi expulso o Galvão da equipe do Racing, parece que o time tem 20 jogadores agora. E o Vasco às vezes parece ter 5 jogadores. O Mauro Galvão agora fez a jogada que não é normal na sua categoria, na sua experiência. O Vasco comete erros bizonhos, erros que não está acostumado a cometer, ou erros que só cometeu naquela derrota para o River Plate aqui mesmo na Argentina. Tá aí a cobrança. Sai o lançamento lá na área, feito o toque. Juninho consegue cortar. Vamos ver essa saída do Vasco com o Luizinho. Bota um pouco mais à frente o toque de primeira do Luiz Cláudio. Aí a chance. A abertura lá pela direita. Vai sair o cruzamento e vai ir para fora. Lançamento perfeito na segunda trave. Acompanhe mais uma vez. Olha o Evair chegando. Na cabeça dele. De novo mal colocado o Cáceres. E o Evair perde a chance de botar de novo na frente a equipe do Vasco. Não é um jogo normal, o Evair perde um gol que não costuma perder. A bola podia até não entrar, mas eu não perderia essa cabeçada, né? É um jogo que começa a achar que de repente o empate não vai ser de todo ruim pela circunstância do jogo. É um jogo maluco, é um jogo que acontece jogadas bizarras, jogadas bizonhas e o pior time acaba levando vantagem, no caso o Racing. Agora, se é para mexer, eu sinceramente não entraria com o César Prates, não. A fase dele é tão ruim, embora também com esse jogo, até dá para o César Prates entrar e acabar com ele. É a tentativa do Mauricinho, acaba perdendo. Faz o toque Córdoba um pouco mais pelo meio. O Racing vai para cima, não desiste não. Vai tentando a vitória. Joga em casa, apesar de ter um jogador a menos. Ali a tentativa do lado esquerdo na marcação em cima do Zanetti. O Vasco consegue recuperar. Fica no chão o jogador argentino. De novo para o Evair na segunda trave. Agora saiu bem o Cáceres. Este é um jogo do grupo 3 da Supercopa. Olha a marcação ali, uma jogada perigosa. E foi marcada a falta. Passamos da marca dos 30 minutos no segundo tempo. 2 para o Racing, 2 para o Vasco da Gama. O Vasco agora vai fazer o seu último jogo nesta primeira fase da Supercopa contra a equipe do River Plate. Aí vai jogar em casa. Amanhã o Santos pega o River Plate também em casa, na Vila Belmiro. E depois o Santos enfrenta o Racing Clube, também na Vila Belmiro. São os próximos compromissos da equipe santista. Perdão, Prieto, é importante lembrar que o Vasco entrou nessa Supercopa depois que teve reconhecido o seu título sul-americano conquistado em 48. O time do Vasco da Gama, em 48, foi a base da seleção brasileira da Copa de 50, que tinha como destaque o goleiro Barbosa, o príncipe Danilo, Friaça, Ademir Menezes, o Queixado, o técnico era o Flávio Costa.
O Vasco foi primeiro colocado nesse Sul-Americano de 48, um time que deixou saudade para a torcida vascaína. Olha o Vasco chegando. A tentativa do cruzamento é feito o corte. Era o expresso da vitória, como foi expresso também um trem agora o Vasco pelo lado direito. Raça não está faltando um pouco mais de atenção atrás, olha lá. Olha o lançamento do Córdoba. O Divan consegue ganhar, se bananou a chance do gol para fora. A sorte é que o Córdoba perdeu esse gol feito. A saída do Odivan agora ele não deu sorte não. Veja ali na disputa, vai fazer o passe, toca errado. E que chance teve o Córdoba. Na saída do Márcio desperdiçou, para sorte do Vasco. O Odivan, quando joga como o Odivan, é um bom zagueiro. Agora, quando o Odivan tenta jogar como o Mauro Galvão, se complica. Então tem que fazer o simples. Essa jogada não era para o Odivan fazer. E o Vasco, com esses desatinos, com esses erros, com essas jogadas malucas, vai perdendo, vai saindo do campeonato. Olha o Juninho. Ajeitou a chance do gol do Vasco. Desvio, a bola se perde a linha de fundo na tentativa do Luiz Cláudio. Escanteio para o Vasco. Olha o passe do Juninho. Tocou na frente, na saída do goleiro. Olha o corte. E o Vasco tem um escanteio. Empate em 2-2. O resultado não interessa para o Vasco. Precisa da vitória aqui em Buenos Aires. Daí o Ramon. Saiu a cobrança do escanteio. Olha a chance, o toque para fora. No mergulho do Odivan, tiro de meta para o Racing. Bandeirantes, o canal do esporte. Olha ali o mergulho do Odivan. E a gente vai ver o lance de novo. Não tinha nem goleiro, hein? De novo chegava atrapalhado o Cáceres. Eu não sei se eu estou marcando demais esse goleiro do Racing, mas não olha. Tinha goleiro nesse lance, não tem tido na segunda etapa. A gente está sendo meio maldoso pegando nas luvas dele, mas não está difícil para o Vasco, não. Um pouquinho mais de atenção atrás para não bobear e um pouco mais de concentração à frente para fazer essa bola, o Vasco ganha o jogo. Olha o toque do Ramon. A tentativa com o Felipe, vem o corte por baixo, arremesso lateral para a equipe brasileira. É o time do Vasco tentando o primeiro lugar neste grupo da Supercopa, o grupo 3. Felipe sai bem da marcação. Leva para a linha de fundo, seu cruzamento lá na segunda trave. Olha o gol, Cáceres! Joga para a linha de fundo, é escanteio para o Vasco. Veja só, a subida agora se posicionou bem o Cáceres. Bola no chão é o mais difícil, né? Foi bem, foi muito bem com os pés, né? Mérito para o Cáceres. O Vasco tem a cobrança do escanteio. Passamos de 34 minutos, 2-2. Sai o cruzamento. Sobe na primeira trave ali no ar, se consegue cortar. A pressão ainda é brasileira. E o jogo está parado. Foi marcado impedimento no ataque do Vasco. Eduardo Dluzniewski é o árbitro uruguaio, que não comprometeu até aqui. Pelo contrário, faz um ótimo trabalho. Aí a volta é feito o corte. A subida disputa com Garcia ali na frente. Odivan. É uma transmissão ao vivo da Bandeirantes, a Supercopa aqui na Medianeda. Mauro Galvão. Encosta um pouco mais o Ramon. Tem o Luiz Cláudio aberto aqui do lado esquerdo, o passe para ele. Mauricinho já chega na entrada da área, baixou a cabeça para deixar para o Evair. E aí o cruzamento já saiu na diagonal. Longe do alcance do Evair, tiro de meta para o Racing. Jogadores do Vasco continuam no trabalho de aquecimento, ali pertinho do Antônio Lopes. Esse é o técnico Carlos Babington. O Antônio Lopes fez até agora apenas uma mudança. Pode mexer mais. Ele tem o César Prates, o Alex, Fabrício, o Sorato, que é atacante, e o Pedrinho, para ainda colocar na equipe do Vasco. E é esse que vai entrar, Pedrinho. E é uma boa, é um jogador de boa capacidade de arrumação de time, de articulação, de criação, chega bem para finalizar, é veloz, inteligente, podia entrar nesse meio campo aí para tentar, ainda num lance qualquer, fazer diferença a favor do Vasco. Vai chegando o Racing, Delgado. Marcação do Odivan, limpou, pé direito, bateu! Pulou o Márcio e a bola se perdeu à linha de fundo. Assustando o Márcio. De novo o lance para você. Mas que facilidade.
Apenas um corte no Odivan. Olha o espaço que abriu para a batida do Delgado. Jogador de 24 anos. 2-2 Racing e Vasco. Juninho. Daqui a pouco tem Pedrinho na equipe do Vasco. E também Fabrício, 2 alterações. Fabrício pode entrar no lugar do Luizinho ou do Nasa, é mais um volante. O Pedrinho pode entrar, até mesmo sacar o outro volante, ou o lateral aí, o Nasa, para jogar o Vasco todo para frente. Olha o Racing chegando. É marcada a falta do Luizinho? Não. Deixou seguir o árbitro. Ficou reclamando e saiu Vidia longa. Então vamos com o Vasco. Vai carregando no ataque. Mauricinho toca mais atrás. Olha onde já chegou o Mauro Galvão. Olha onde está o zagueiro vascaíno. Mauricinho. Mas o passe pelo meio, Juninho. Já observou a passagem do Evair, é feito o corte, tenta recuperar o Juninho, consegue. Luizinho. Abertura lá pela direita, subida do Nasa. Tenta por baixo, Evair ajeita mais atrás, Juninho encosta. Tenta a primeira finta, marcação em cima dele do Navas. É marcada a falta para a equipe do Vasco. Aí o árbitro, ele chama o Navas ali para diverti-lo. Vamos ver. Aí o cartão amarelo, mas não é para o Navas não. Foi o Navas que fez a falta, o Vidia Longa ficou reclamando bastante, foi ele que ganhou o cartão amarelo. Vidia Longa, o camisa número 9. Duas alterações no Vasco, vai sair o Luizinho e também o número 13, Felipe. Já já então, mudanças na equipe do Vasco. Tem a cobrança da falta. Toma a distância o Juninho. Evair agora fora da bola. Veja aí a preocupação do Cáceres correndo de um lado para o outro. Autorização, lá vai Juninho, pé direito, longe do gol. O Fabrício vai fazer a do Luizinho, não tem a mesma experiência, não tem a mesma saída para o jogo, mas marca e está mais descansado. E o Pedrinho, que é meia esquerda, canhoto, vai fazer a ala esquerda aqui, vai praticamente ser mais um meia pelo lado esquerdo para combinar a jogada de linha de fundo e para tentar colocar inclusive o Luiz Cláudio mais fechado no meio com o Evair, porque o Luiz Cláudio muito aberto também não adianta, porque ele tem que chegar na área para concluir, não para armar a jogada de ataque. Aí vem a equipe do Vasco. Trabalho ali do Nasa. Placar de 2-2. Racing e Vasco pela Supercopa. Tá aí o Ramon, toca mais na frente. Pedrinho. A marcação em cima dele. Espaço para o cruzamento. É feito o corte ali na pequena área. Conseguiu afastar o Dias. Vai insistir no Pedrinho. Ganha o arremesso lateral. Passamos de 39 minutos. Precisa da vitória o Vasco da Gama. Aí o Mauro Galvão toca mais na frente. Pedrinho. Mauricinho está na área. Aí o lançamento e a bola do Cáceres. Este resultado vai classificando a equipe do River Plate, que tem 12 pontos ganhos na liderança e pega o Santos amanhã lá na Vila Belmiro. O Santos que já não tem mais chances na Supercopa. E se o Vasco não vencer hoje, também está de fora. Já classifica a equipe do River Plate. E a luta, né, Prieta, para ver quem não fica no último lugar, pois esse será rebaixado e ficará fora da próxima Supercopa, só participará mediante convite da Confederação Sul-Americana. É verdade, o Santos está na última posição, mas torcendo aqui para o Vasco ganhar, aí pega o River Plate amanhã, e se vencer o River Plate vai ter que fazer de tudo para isso, para sair dessa última posição e também ajudar a equipe do Vasco da Gama. E o Santos está numa situação interessante, porque se o River se classificar hoje com esse empate, o River amanhã vai para a Vila Belmiro jogar com o time reserva, o que teoricamente faria com que o Santos teria mais chances de vencer e, digamos assim, deixar o Racing na rabeira. Passamos de 40 minutos. Vai chegando o Vasco. Mauricinho, saiu o cruzamento, olha o toque na subida do Luiz Cláudio. É feito o desvio, mas vai insistir o Vasco. Aí a chegada do Fabrício. Mauro Galvão tentava a abertura com o Mauricinho, que já partia lá do lado direito. Delgado. Esse jogador entrou com tudo também na equipe do Racing. Marcou o segundo gol e puxa ataques perigosos ali na frente. Juninho. Tentativa com o Evair, a bola não chega para ele. Mas ainda o Vasco. Agora o Edivan também vai para cima. Aí a tentativa de tabela já perdeu, tem que voltar alguém. Olha,
o jogo tá naquele ritmo gostoso que a gente gosta de ver quando a gente joga futebol, né? Daqui a pouco tá o Márcio na área do Racing, tá o goleiro do Racing na área do Vasco. Qualquer um pode fazer gol daqui a pouco. O Antônio Lopes, o Alcir Portela, todo mundo pode fazer gol ou tomar um gol também, né? Porque o Vasco vai todo pra frente, o Racing vai também, fica. Tá uma bagunça. Taticamente tá de qualquer jeito o jogo. Olha o vídeo alonga, a bola jogada para trás, tem que bater com o pé o Márcio. Jogada perigosa esse recuo para o Márcio. Deu certo, o Divan evitou o arremesso lateral. Evair foi buscar lá no campo de defesa. Vai trazendo a abertura com o Pedrinho aqui pelo lado esquerdo. Vamos chegando aos 42 minutos. Olha o Ramon. A chance para o cruzamento com capricho ali pelo meio. Olha o gol, Cáceres. Olha a disputa, é gol. Gol do Vasco. Luiz Cláudio. Aos 42 minutos, tira o time do Vasco do sufoco no finalzinho do jogo. Olha o cruzamento. A primeira defesa do Cáceres. De novo Luiz Cláudio. Na frente o time brasileiro. 3 para o Vasco. 2 para o Racing. Tem quem entre num jogo com o pé direito, mas certamente o Luiz Cláudio entra com a cabeça, porque ele deu a vitória para o Vasco contra a Portuguesa, entrando na segunda etapa de cabeça, deu a vitória para o Vasco contra a Portuguesa primeiro, depois contra o Santos de novo de cabeça e agora de novo com o Racing, a não ser que mais alguma coisa maluca aconteça nessa segunda etapa. 3 para o Vasco, 2 para o Racing. Ainda com chances de classificação, o time brasileiro é o grupo 3 da Supercopa. Olha o Racing no ataque. Sai o cruzamento, o Márcio acompanha, agora pede calma, a bola se perde a linha de fundo. Tiro de meta para o Vasco. Olha o nervosismo do Carlos Babington. Fumando, acompanhando o jogo, o time vai perdendo por 3-2. E o Vasco vai encarar o River no seu último jogo na Supercopa, nessa fase, na próxima quinta-feira, ou melhor, na quinta-feira da próxima semana. E o que é que tanto grita o Antônio Lopes? Agora se levantou o Alcir Portela, todo o banco do Vasco fica gritando aí, né, Fernando? Ele quer marcação, o Lopes quer marcação no meio campo, não quer que dê o mínimo espaço para o adversário. No que tá certo, né? Tá um jogo tão estranho que o Vasco tem que realmente agora segurar esse 3-2 de qualquer jeito. Mídia longa. Tem que chegar a marcação agora. Aí a tentativa do Racing. Vai pintar o cruzamento. Acompanha o Márcio. Toque para trás. Direto para a linha de fundo. É tiro de meta. Bandeirantes. O canal do esporte. Nós chegamos à marca dos 44 minutos. Agora é torcer para passar bem rápido. Tá aí o Antônio Lopes, ó. Gritando com todo o time do Vasco. Aí o Antônio Lopes, o Alcir Portela também, é uma festa, né? O árbitro reserva também, se existe, não se sabe onde está, porque deixa o Vasco ser treinado por 2 técnicos. Daqui a pouco tem Flamengo e Olímpia. O outro jogo da Supercopa para você acompanhar um compacto aqui na Bandeirantes. E quinta-feira tem mais Supercopa. É a vez do São Paulo contra o Vélez Sarsfield. Aqui em Buenos Aires. 44-40. Vai conquistando uma vitória o Vasco da Gama importantíssima. Tem 2 bolas em campo. Olha, o Vasco vai chegando, o jogo já está parado. Foi marcado o impedimento. Saiu um golaço, né? Mas não valeu. Foi marcado o impedimento e 2 bolas em campo. E tem que parar agora. O árbitro foi esperto, né? Deixou definir o lance, mas ele tem que parar com bola ao chão, né? Porque havia 2 bolas, ele observou isso. E vai dar o cartão amarelo para o Cáceres. Cáceres ganha o cartão amarelo? Porque o árbitro, agora ele, né, compôs, né? Porque ele viu antes de acontecer o impedimento, ele viu as 2 bolas e devia ter parado no momento que ele viu as 2 bolas em campo. Daí o time do Racing. 3-2, já passamos de 45 minutos. Mas tivemos uma série de substituições nesse segundo tempo. Portanto, deve deixar rolar aí pelo menos mais 2 minutos. O juiz, aí a confirmação do Cáceres que ganhou o cartão amarelo. 45-40. Olha o Racing chegando. Recupera o Vasco. Ali atrás o Juninho. E a falta em cima dele. Bandeirantes, o canal do esporte.
Tem muito que acrescentar então o Eduardo Dluzniewski. Teve a expulsão do Galvão. Teve o pênalti para a equipe do Racing. Sempre perde um pouco de tempo. Embora foi tão claro o pênalti, que talvez tenha sido um dos mais rápidos cobrados nos últimos tempos em Supercopa. Até porque interessava a equipe do Racing bater rápido e empatar o jogo. E o Racing não tá nem aí, porque sabia que tinha cometido o pênalti. Já passamos de 46 minutos e 20. Vai vencendo o Vasco por 3-2 aqui em Buenos Aires. Quinta-feira tem mais. Vélez Sarsfield e São Paulo. Jogo do grupo 2. O São Paulo é líder, tem 7 pontos ganhos. Se vencer, praticamente classificado. Quem vem atrás é o Flamengo com 6, que está enfrentando o Olímpia. Daqui a pouco o compacto para você. Aí a bola jogada direto para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco. E aí o final do jogo. Apenas 1 minuto e 50 de acréscimo. Racing Clube 2, Vasco da Gama 3. Um ótimo resultado para o time brasileiro. Elias Júnior.